Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre analgesia e sedação para fisioterapeutas. O que a gente precisa entender ou sinalizar, conhecer sobre analgesia e sedação. É claro que você já deve ter o conhecimento dessas drogas, da farmacodinâmica, da farmacocinética dessas drogas, sobre a ação delas, sobre o sistema nervoso central e sobre os órgãos e sistemas, porém nós vamos falar um pouquinho sobre a relação delas dentro da unidade de terapia intensiva. Então, o primeiro ponto aqui a ser falado sobre analgesia e sedação é o seguinte, que a maioria dos pacientes que estão internados em unidade de terapia intensiva estão expostos a situações muito ruins, como dor, agitação, medo, estresse, alteração do sono. Isso é muito importante. A primeira coisa que deve ser avaliada, geralmente, quando o paciente está em unidade de terapia intensiva, o paciente está sob suporte ventilatório invasivo, por exemplo, é a analgesia. Por vezes, a gente tem buscado ainda manter, sim, um grau de sedação, só que isso não é a conduta de primeira linha. A conduta de primeira linha é observar se o paciente tem uma boa analgesia, se ele não está sentindo dor. Ou seja, muitas vezes, quando o paciente está agitado, está assincrônico com a ventilação mecânica, a gente confere aquilo ali como uma péssima sedação. Mas, por vezes, o problema seria uma péssima analgesia daquele paciente. Então, os pacientes que estão nessa unidade de terapia intensiva, os pacientes internados dentro de uma UTI, estão expostos a muitas coisas. Se você observar relatos de pacientes, as principais coisas que estão relacionadas à dor na unidade de terapia intensiva, que eles relatam coleta de exames como a gasometria arterial, que é um exame muito doloroso, e a aspiração traqueal. Reforço já e abro um parênteses sobre isso daí, já que são as principais situações que geram dor na UTI, como a aspiração traqueal e coleta de gasometria, a gente tem que utilizar a aspiração traqueal de forma concisa, de forma correta, de uma forma coordenada, de uma forma avaliada. Ou seja, aquela aspiração corriqueira, aquela aspiração de horário não funciona. Vai trazer só dor ao seu paciente, desconforto e, por vezes, vai necessitar de aumento de analgesia e sedação. Isso vai cada vez mais deprimir o seu paciente, diminuir reflexo, diminuir força muscular e vai perpetuar ele na ventilação mecânica, piorando os desfechos e aumentando a mortalidade. Então, muito cuidado com isso. Primeiramente, procure se o seu paciente tem uma boa analgesia. Depois, sim, pode ser necessário conferir aí uma boa sedação. Caso nenhuma das coisas se resolvam, aí sim partir para o bloqueio neuromuscular, se o paciente está totalmente assincrônico na ventilação e aquilo compete uma queda expressiva da saturação com um desfecho para óbito, sim, o paciente pode ser bloqueado. Então vamos lá, mas já entendi que meu paciente na unidade tem muita coisa, uma grande alteração ali de fatores que podem levar dor, agitação, estresse, ansiedade, alteração do sono. E como é que eu posso avaliar esse meu paciente? Uma escala muito simples, a escala de EVA, a escala visual analógica. Só que essa escala ela deve ser utilizada para pacientes que não estão sob suporte ventilatório invasivo, por exemplo, uma das sob sedação, ou pacientes que estão com rebaixamento do nível de consciência. Então, essa escala ela não confere, ela não vai te auxiliar nessa avaliação. Essa escala ela vai te ajudar no paciente que está consciente, que está orientado. Você mostra uma tabelinha, mostra uma imagem para ele e pergunta. Vou dar um exemplo. Seu João, qual a sua dor agora no momento? Olhando essa tabela de 0 a 10, qual a sua dor? Intensa, moderada e leve? Ele vai apontar, vamos dizer que ele aponta ali o número 6. Ele está com uma dor moderada. Então, a escala visual analógica pode ajudar na avaliação de dor dos pacientes que não estão sob efeito de analgesia e sedação ou confere ali um grau de consciência adequado. Então, nessa condição, pode-se usar a EVA em condições opostas, onde o paciente tem sedação, não tem lógica utilizar a escala visual analógica. Marta, quais são os fatores agressores? Gente, são vários. Alteração do sono e vigília, o paciente às vezes está confinado na unidade de terapia intensiva, tudo fechado por cortinas, fechado as janelas. Esse paciente não sabe nem quando é dia, quando é noite. No meio da noite, o paciente é acordado para fazer raio-x, coletar exames, receber medicações, então ele fica realmente, tem muito ruído. Aquele paciente não realmente ele consegue encontrar
um ciclo adequado de sono e vigília. E aquilo vai deixando ele estressado, vai gerando delírio, agressividade. Se o paciente tiver ventilação mecânica com uma sedação com RAIS 0 a -2, esse paciente pode começar a ficar combativo. Então, muito cuidado com isso. Então, fatores agressores, alteração no sono e vigília, ruído, coleta de exames, os dispositivos como sonda, catéteres, tubos e os procedimentos invasivos, e o principal deles, de forma rotineira, é a coleta de gasometria arterial, que, como já falei, é um exame muito doloroso. Beleza, Mari, quais as consequências da dor e da agitação? O principal dela, gente, é aumento da atividade das catecolaminas, endógenas. Já falamos sobre isso, com certeza já foi falado sobre isso em outras disciplinas. São substâncias produzidas pela supraadrenal, onde o paciente vai, quando liberadas ali na corrente sanguínea, vai aumentar o consumo de oxigênio, vai gerar taquicardia, vai aumentar a reação de coagulabilidade, vai aumentar a atividade intestinal, vai gerar imunossupressão. Então, o paciente começa a ficar agitado, taquicárdico, hipertenso. A demanda ventilatória, isso é muito importante, a demanda ventilatória, o fluxo que ele vai necessitar, ele estava respirando no ventilador mecânico um fluxo de 30 a 35 litros, ele começa a fazer um fluxo de 40, 60, até 100 litros por minuto. Então, o paciente começa a consumir o oxigênio por conta da dor, da agitação. Então, a dor deve ser uma coisa muito avaliada, deve ser avaliada diariamente, de preferência até mais de uma vez ao dia, para avaliar se o paciente está realmente conferindo uma boa analgesia para aquele paciente, se ele está realmente sincrônico na ventilação mecânica, se ele realmente está trabalhando ali de uma forma protetora para aquele sistema nervoso central, se ele não está recebendo superdoses. Então, isso é muito importante. Lembrar que a dor e a agitação causa todos os efeitos adversos. Mari, como é que eu devo fazer, então, para entender, então, sobre essa analgesia e sedação na unidade de terapia intensiva? Como é que eu realmente graduo isso? Você deve usar escalas. Então, você deve escalas para dor e escalas para sedação. Dessa forma, você vai conferir junto com a equipe multi, no caso, lembrando que é a equipe médica que vai triar, vai titular a vazão das drogas, mas você pode ajudar na avaliação se o paciente está com dor ou se ele está com excesso de sedativos, ou esse paciente já com uma boa analgesia ainda continua assincrônico na ventilação e pode permitir ali um aumento de sedação. Marli, qual o principal objetivo, então, dos sedativos e opioides? O principal objetivo deles, número 1, é retirar a dor. Então, por vezes, a gente fala o seguinte, olha, o paciente chegou e fala assim, olha, nosso paciente, o médico, o senhor vai sedar o paciente? Não, a primeira coisa que vai ser feita é o seguinte, qual vai ser a terapia que vai ser utilizada para promover uma boa analgesia no paciente? Então, primeiramente, a analgesia. Aí sim, o paciente não ficou bem só com a analgesia, vamos dizer que ele está entubado, ele vai necessitar, então, agora de sedação. Então, os principais objetivos, número 1, retirar a dor, número 2, gerar segurança, ajustar o drive respiratório, não só o drive respiratório do paciente, mas a demanda de fluxo daquele paciente em situações críticas, promover conforto e algumas vezes promover algum grau de amnésia, ou seja, diminuir o grau de consciência daquele paciente. Então, por vezes, aquelas lembranças não são boas, o paciente está entubado, o paciente está grave, eu quero reduzir a demanda de oxigênio, eu quero reduzir a produção dessas catecolaminas endógenas, meu paciente começa a ficar hipertenso, agitado, ele fez uma cirurgia muito grande, vamos dar um exemplo, ele tem um risco de sangrar, então, vamos fazer ali, junto com a equipe multi, usando uma escala de sedação, uma escala de analgesia, promover uma segurança, manter o paciente sincrônico, manter o paciente estável, até que aquela situação transpasse naquele momento e o paciente consiga desligar ali a analgesia e sedação e o paciente consiga evoluir para um processo de desmame da ventilação. Marli, só analgesia e sedação é suficiente na maioria das vezes? Sim. Na maioria das vezes, uma boa analgesia, um pequeno grau de sedação é suficiente com uma expertise em ventilação mecânica para manter um bom sincronismo entre paciente e ventilador. Porém, nessa pandemia, nós percebemos que apenas analgesia e sedação não eram suficientes, pela maioria das vezes, para manter o paciente sincrônico na ventilação. E o principal, evitar efeitos deletérios do drive respiratório, o drive espontâneo do paciente. Esse drive respiratório, por vezes, aumenta a inflamação pulmonar, gerando a famosa PCIA, lesão auto-infligida.
Por quê, Marta? Na Covid-19, geralmente tem relatos mostrando que o vírus invade o sistema nervoso central, invade o sistema pontino, invade ali a ponte do centro respiratório, aumentando a demanda de fluxo, aumentando o drive respiratório, gerando uma P01 ali muito elevada, que por vezes a analgesia e sedação não é suficiente. Mas nessas condições, o que fazer? A utilização do bloqueio neuromuscular. Quando toda a analgesia já está em doses realmente elevadas, não tem mais indicação de aumento de analgesia, aumento de sedação, para evitar também, às vezes, superdose de opioides, superdose de benzodiazepínicos, um exemplo. Às vezes, a utilização de bloqueio neuromuscular vai sim ajudar o sincronismo do paciente ventilador, desde que a analgesia já tenha sido realmente titulada e a sedação também, e mesmo assim o paciente perdura ali com um péssimo sincronismo entre a relação ele e o ventilador. Não esquecer que esses fármacos, tá, gente, causam efeitos super adversos. Eu chamo de dupla Batman-Robin, como o grande colega Renato Lucas fala, o grande anestesista, ele fala o seguinte, que cuidado com o Batman-Robin, cuidado com o midazolam e o fentanil, ou seja, essa dupla aí de analgesia e sedação, porque elas conferem vários efeitos adversos, principalmente na unidade de terapia intensiva, que o seu uso é prolongado. A gente não utiliza por vezes em 2 horas, em 4 horas. Às vezes o paciente de ventilação mecânica prolongada fica dias naquele paciente. E tem vários efeitos adversos, vários efeitos de rebote, vários efeitos de abstinência dessas drogas. Vamos lá, Marli. Como era feita antigamente a sedação no doente grave? Antigamente, vou ler aqui um pouquinho o texto, o paciente de ventilação mecânica era mantido frequentemente acordado, seja por indisponibilidade da droga, seja por não conhecer ali o que estava acontecendo, e por vezes o ventilador é antigamente utilizado em pressão negativa. Como antigamente dependia totalmente do drive respiratório, como fosse um PSV, o ventilador não era impressão positiva, era impressão negativa, fazia um vácuo no paciente, dependia então do drive respiratório do paciente, não podia sedar o paciente, porque o ventilador não conseguiria realizar de forma adequada o volume corrente, manter a demanda adequada daquele paciente. Então, por vezes não era utilizado essas drogas e por vezes que não era disponível essas drogas. Só depois de um tempo, com a descoberta dessas drogas em infusão contínua, como utilizamos na UTI, ou seja, constantemente em bombas de fusão, foi utilizada, então, essas drogas para a unidade de terapia intensiva. O problema é o seguinte, quando começou a utilização dessas drogas, não tinha quase relatos de efeitos adversos, não tinha relatos das superdoses, das abstinências, não tinha as escalas para utilizar um grau de sedação mínima. Geralmente o paciente ficava como? O paciente ficava em sedação profunda, por vezes com bloqueio neuromuscular. Então, só em 1990, olha, gente, como é muito jovem, só em 1990 surgiu os primeiros relatos ali da polineuropatia doente crítica com o uso de bloqueador neuromuscular. O uso contínuo do bloqueador neuromuscular causa fraqueza muscular generalizada, que vai piorar o desmame da ventilação, vai perpetuar os dias de ventilação, vai aumentar o tempo de internação, vai propiciar um ambiente factível, um ambiente realmente ligado com infecções e vai aumentar a mortalidade. Então, a utilização de bloqueio neuromuscular são os casos pontuais, entendeu? E deve ser retirado o mais precoce possível, desde que a causa, ou seja, o fator que levou à utilização seja sanado. Só em 95 foi publicado, então, o primeiro guideline de sedação e analgesia na UTI. Olha que interessante, só em 95 foi falado, olha, não, vamos manter uma sedação mais leve, o bloqueio neuromuscular tem que ser utilizado realmente bem pontual para esses casos. Primeiramente, tratar a analgesia, tratar a dor do paciente, melhor dizendo, com uma boa analgesia, e sim depois utilizar sedativos. O grau de sedação tem que permitir só uma sonolência, não uma sedação profunda. Então, interessante. Em 2002, foi publicado ali um outro guideline falando da utilização mais do Propofol, porque tem uma vida mais curta, tinha menos efeitos adversos, em utilização do midazolam, e o midazolam para utilização de longas durações, sedações prolongadas. Então, vocês falaram que o Propofol, uma sedação mais curta, e os benzodiazepínicos, o principal deles é o midazolam, para sedações mais prolongadas. Mas perceba que é muito recente, então a gente tem poucos anos falando sobre uma sedação por metas, uma sedação utilizando ali uma escala de utilização naquele paciente para uma sedação adequada e não uma sedação
profunda. Beleza, Mário. Então, só nesse guideline 2012, já reforçamos aqui que o médico utilizava o sedativo correto, avaliava essa profundidade de sedação, tinha já uma sedação por meta, já tinha também uma interrupção diária de sedação. Mário, o que se diz, ou interrupção diária de sedação? A interrupção diária da sedação é o seguinte, nada mais é que pela manhã reduzir a quantidade de fármacos ou desligar os fármacos que estão provocando analgesia ou provocando sedação, melhor dizendo, naquele paciente, para avaliar como é que está realmente a meia-vida daquele fármaco, como está a excreção, a eliminação desse fármaco, como está o nível de consciência daquele paciente, já que o nível de consciência está prejudicado por sedação. A partir do momento que você desliga a sedação daquele paciente, você consegue observar qual é o nível de consciência dele, se aquele paciente já pode realmente pular, por exemplo, para um modo espontâneo, ou se aquele paciente já pode pular para um teste de respiração espontânea, se ele já pode sofrer um processo de extubação, se ele já pode evoluir para um desmame da ventilação mecânica. Então, a interrupção diária da sedação foi falada em 2012 e tem grandes vantagens. Vamos falar depois dela mais adiante. E esse guideline já falou sobre o delírio, gente. Então, algo muito importante é o delírio, o uso contínuo, ou seja, a sedação prolongada, o uso do Batman-Robin tem grandes complicações. E um deles é a formação ali, o aparecimento de delírio. Isso aí já de grande conhecimento, que aumenta o tempo de ventilação mecânica, aumenta o tempo de internação e aumenta a mortalidade. Mário, nos últimos 10 anos, o que sabemos sobre o uso contínuo ou prolongado de sedativos e opioides? Olha que interessante. A gente já sabe isso, mas por vezes na unidade de terapia intensiva ela utiliza muita a sedação com RAIS menos 5, o paciente com sedação profunda, o paciente às vezes nem reage ao estímulo doloroso, paciente perpetuando em modos controlados, vamos falar sobre isso depois. Então já sabemos que o uso contínuo e prolongado desses sedativos e opioides aumenta a taxa de delírio, aumenta o tempo de ventilação mecânica, aumenta o risco de infecções associadas à ventilação mecânica, no caso da PAV, a pneumonia associada à ventilação mecânica, aumenta o grau de fraqueza muscular e aumenta a mortalidade, gente. Então, é muito mais fácil entre aspas, né, ter um paciente sedado, uma boa analgesia, ventilação mecânica apagada, é muito mais fácil ventilar ele na forma controlada. Porém, esse paciente, quando acordar, vai lhe dar muito trabalho. Aquele paciente que vai estar muito fraco, aquele paciente já cursou com várias infecções, aquele paciente que vai aumentar a reatividade brônquica, é aquele paciente que não vai ter um bom gradiente de força muscular, é aquele paciente que não vai sentar de forma precoce, não vai mobilizar fora do leito de forma precoce, aquele paciente vai ter um desmame da ventilação de forma prolongada, aquele paciente que tem altas taxas ou altas chances de evoluir para uma traqueostomia. Então, isso é muito importante. Bom? Então, Marta, na minha unidade, o que eu devo fazer? O ABCDE, o ABCDEF, né, já tem um guidelines, o PADS ali, falando sobre dor, sedação, engajamento da família, exercício. Então, isso é muito importante. Então, a letra A, gente, ou seja, você tem que chegar na unidade e avaliar. Primeira coisa, avaliar a letra A. O que é a letra A, Marli? Prevenir e manejar a dor, ou seja, você tem que observar se aquele paciente está sem dor. Isso vai ajudar muito para fazer a ventilação não invasiva, a terapia fora do leito, a sincronizar aquele paciente na ventilação mecânica, a evoluir ele do modo controlado para o modo espontâneo. O paciente com uma boa analgesia, é possível desligar a sedação dele e evoluir de forma adequada para o modo espontâneo. O paciente com uma péssima analgesia, mesmo desligando a sedação, esse paciente vai começar a brigar com o ventilador, ficar sincrônico com a ventilação mecânica. Número 2, a letra B, ou seja, permitir que o paciente entre em modo PSV, em modos espontâneos, isso é muito importante. Então, quais pacientes na sua unidade estão em modos controlados que possam evoluir para o modo PSV? Então, procure isso. O paciente está com uma boa analgesia, letra A, sim, está bem manejado, bem cuidado essa dor. Número 2, quais pacientes podem evoluir do modo controlado para o modo espontâneo? Ou quais estão em modos espontâneos e podem evoluir para um teste de respiração espontânea para tentar uma extubação? Escolha e faça uma boa analgesia e sedação. Qual o grau de sedação, qual a meta da sedação desse paciente? É um paciente neurocrítico, acabou de ser realmente operado, realmente fazer neuroproteção, realmente o RAIS de menos 5, o cirurgião falou que quer
o encéfalo quieto, não quer um cérebro raivoso, então RAS menos 5. Não, foi uma cirurgia pequena, a meta é acordar esse paciente, então vamos entrar já com uma sedação leve para ele, para promover o RAS a menos 2. Esse paciente aqui, após 8 horas, o cirurgião fala que já pode estubar, então vai desligar a sedação ou vai diminuir a vazão do sedativo para tentar manter só uma boa analgesia e proceder para a extubação. Então, essa é a letra C. A letra D é prevenir ali, manejar o delírio, gente. Por vezes a gente não quer avaliar o delírio, mas isso é muito importante. Aquele paciente que está confuso, aquele paciente que não sabe onde ele está, não responde adequadamente, começa a ficar agitado, então muito cuidado com isso. Letra E é mobilização precoce, mobilização fora do leito, gente. Então, terapia fora do leito melhora, previne infecções, melhora as complicações pulmonares, principalmente relacionadas a atelectasias, melhora o desfecho da funcionalidade, diminui o tempo de internação, diminui a mortalidade. Então, vamos lá, gente. E a letra F, que entrou agora nos próximos guidelines, nas próximas revisões, é o engajamento com a família. A família deve, sim, participar ali do tempo de estadia na UTI e participar da doença e do tratamento do paciente. Marder, que legal. Então, já falamos do que é bem ruim, falamos ali e nos últimos 10 anos o que realmente não devemos fazer e falamos o que devemos fazer, que é esse bando aí A, B, C, D, E, F. Então, hoje o que sabemos? Buscar primeiramente uma analgesia. Repetir já 3 vezes no mínimo. Sedação profunda? Não. Sedação substituída por uma sedação leve. Um RAS de 0 até menos 2 está suficiente. Outra coisa, a terapia multimodal dos fármacos, ou seja, cuidado com o Batman Hobby, como fala o meu amigo Renato Lucas ali. Nada de ficar usando só midazolam e fentanil. Lembrar que o opioide, uso prolongado, tem vários efeitos adversos. Acima da abstinência do fentanil, a hiperalgesia causada pelo fentanil, aquele paciente que continua, o que acontece? Ele continua sentindo dor mesmo com o uso do fentanil. Então, isso é muito interessante. Utilizar outros fármacos, conversar com a equipe multi, com a equipe médica, se dá para utilizar outros fármacos para reduzir a infusão do fentanil e acordar aquele paciente sem dor e que ele não tenha abstinência ou rebote ao uso desse opioide. Muito cuidado também com os sedativos. Terapias não farmacológicas, gente, ou seja, a musicoterapia, a mobilização precoce, realmente o engajamento da família, tudo isso é muito importante para controle de dor, entendeu? Por vezes já vi relatos de unidade de terapia intensiva que tem na equipe múltiplo psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, o assistente social, que eles anotam as lembranças da UTI para contar para o paciente o que aconteceu, como ele conseguiu transpassar ou passar aquela fase da doença. Então, isso tudo ajuda. Hoje nós sabemos que devemos evitar os modos controlados, os modos VCV e PCV, por muito tempo. Nós gastamos 40% do tempo no desmame da ventilação mecânica. Isso não é legal. Será que nós não estamos utilizando muito tempo o paciente em modo controlado? Será que utilizamos muita sedação, muita analgesia naquele paciente? Estamos perpetuando ele em modos controlados, mesmo sabendo dos efeitos adversos? Resultado, olha, se você fizer isso, né, tentar utilizar primeiramente uma boa analgesia, depois buscar uma sedação, o menor estresse pós-traumático, o menor tempo de ventilação mecânica e uma menor mortalidade. Aqui um pequeno estudo que variou ali até 2007, mostrando que mesmo já saindo aquele guideline de 95, de 2002, ainda tinha muito uso meio que abusivo ali do Propofol, uso abusivo dos benzodiazepínicos dos pacientes mecanicamente ventilados. E realmente, a realidade na unidade de terapia intensiva, apesar de todo esse diesel, despertar diário, sedação por meta, que muitas unidades ainda não conseguem manter, às vezes pelo número diminuído de profissionais, a não utilização de escala, a não utilização de metas, ainda o uso abusivo de sedativos e opioides. Os níveis de sedação. A sedação, geralmente, essa é uma classificação mais anestésica, mas você pode provocar uma ansiólise, uma sedação leve, o paciente desperta, ele tem um grau de sedação, mas você chama, ele está desperto, ou uma sedação leve, que é chamada sedação consciente, aquele paciente que está entendendo, está apertando mão, está obedecendo o comando, você para de falar com ele, ele vai realmente dormir novamente. Uma sedação profunda, causando uma hipnose, que é muito comum na terapia intensiva, e anestesia geral, que é utilizada em procedimentos cirúrgicos. Na rotina, utilizamos muito, como eu falei, é muito observado, a sedação profunda e a sedação leve, que é a rotina da unidade de terapia intensiva. Sempre buscar
a sedação leve com objetivo, a sedação profunda em casos pontuais, como eu coloquei o exemplo de neuroproteção. Marta, então para saber realmente se o paciente está recebendo uma boa sedação, eu devo observar, olha que interessante, eu devo observar se aquele meu paciente ele está utilizando alguma escala de sedação para triar, para manejar a vazão dos sedativos. Perfeito. Uma das escalas é que o RAIS, entendeu? A escala de sedação e agitação. Ela mostra o seguinte, que os graus positivos, como o grau 4 positivo, o paciente está sedado, mas continua muito agressivo e violento. O grau, por exemplo, +1, o paciente está inquieto, o paciente está ansioso, não tem movimentos vigorosos, mas está ansioso na ventilação mecânica. E nós devemos buscar o RAIS entre o 0 e -12, onde o paciente está desde um alerta e calmo até uma sedação leve e consegue realizar até um contato visual por menos de 10 segundos e volta a dormir, volta a ficar sedado novamente. Evitar sedações de -4 a -5, onde tem sedação profunda ou um paciente incapaz de ser desperto. Você até observa que não tem reflexo de tronco, reflexo de tosse, por exemplo. Então, evitar essas condições, desde que tenha situações pontuais e que indique o paciente a ficar ali numa sedação de -5, no RAIS -5, como na neuroproteção, por exemplo, numa crise ali de fechamento de via aérea baixa, um broncoespasmo, ou um paciente com SARA que está recebendo um protocolo de pronação, tem uma complacência muito baixa, onde o drive respiratório daquele paciente vai gerar PSIL. Então, nessas condições, sim, o RAIS -5, mas de toda forma, avaliando diariamente, você não pode diminuir o grau, a vazão dos sedativos. O alvo, então, é de 0 a -2. Para o nosso alvo de sedação, um RAIS de 0 a -2 para a maioria dos pacientes. Tem os casos pontuais. Existe outra escala de Hansen, que essa escala também busca um alvo de 2 a 4, ali um paciente desperto, cooperando, orientado e tranquilo, até, por exemplo, um 4, paciente sonolento, com uma resposta à luz, ao som. Então, evitar também o grau 5 e o grau 6, evitar o grau 1, por exemplo, aquele paciente mais agitado e inquieto. Então, bem semelhante à escala anterior. Marde, agora vamos falar sobre a interrupção diária de sedação. Na tua unidade, no local onde você trabalha, tem isso sim? Sim, é protocolo da nossa unidade fazer interrupção diária de sedação. Qual a observação, qual o benefício de fazer desligar a sedação daquele paciente? A gente chama de o desligar por meta, ou sedação por meta. Avaliar o comportamento do fármaco. Será que esse paciente já não está acumulando aquele fármaco, ele já não está numa superdose? Aquele paciente está fazendo abstinência àquele fármaco? Isso é muito importante. Desligar a sedação diária, avaliar sim, se está faltando, se não está demais, geralmente, a utilização daquele fármaco. Avaliar a meia-vida, quanto tempo aquele paciente demora para acordar. Será que não está acumulando aquela droga? Reduzir o tempo de ventilação mecânica, isso é muito importante. Será que aquele paciente não tem indicação de evoluir para o modo espontâneo? Diminuir a incidência de delírio. E o fisioterapeuta, com a equipe médica, a equipe multi, vai avaliar o melhor nível de consciência. Ou seja, o paciente sedado, você não está avaliando o nível de consciência. Você consegue avaliar o nível de consciência dele depois que retira a vazão do sedativo, desliga o fármaco, o sedativo e mantém apenas um grau de analgesia. E por vezes, como está aqui no rodapé, o paciente não vai acordar, ele já está com uma superdose, ele já está acumulando aquele fármaco, ele pode ser um paciente obeso, renal, vai demorar para metabolizar aquele fármaco e outros fatores ali que vão dificultar o despertar daquele paciente. Nesse paciente, principalmente, deve se observar se não está gerando superdose, se aquela dose acumulada ali naquele paciente, mesmo desligando, ele passa por horas, até mesmo dias, para acordar. Muito cuidado com isso. Marden, e o que eu devo observar após desligar a sedação ou reduzir a sedação? A equipe médica falou, olha, vamos lá, vamos desligar a sedação, vamos reduzir a sedação. Você, como fisioterapeuta, o que você deve observar no paciente? Olha que interessante. Primeira coisa, agitação psicomotora. Aquele paciente acordou extremamente agitado, ou seja, será que aquele paciente não está com dor? A primeira coisa é essa, observar. Desligou a sedação, a dor poderia estar sendo falseada ali pelo grau de sedação. Primeira coisa é, será que ele não está com dor? Então, converse com a equipe médica. Bora promover primeiramente uma analgesia naquele paciente, não religar abruptamente a sedação. Avaliar a agitação. Avaliar o sincronismo paciente-ventilador. Então, requer expertise para tentar ajustar de forma fina o ventilador mecânico antes de solicitar mais analgesia e mais sedação. Instabilidade hemodinâmica, observar se o paciente vai ficar taquicárdico, hipertenso ou hipotenso, agitado.
e avaliar principalmente o drive respiratório. Marco, como é que eu avalio o drive respiratório do meu paciente? Se a força que aquele paciente está fazendo agora no ventilador mecânico adequada. Você pode avaliar com o Delta POC, nós vamos falar na aula de PSV, você pode avaliar com a P01, você pode avaliar, então, estimar a pressão transpulmonar, se está dentro de um valor adequado, ou se aquele valor já é excessivo e vai gerar injúria pulmonar. Caso aconteça uma falha de interrupção no despertar diário, a equipe médica geralmente vai dar um bolos no paciente de sedação e vai aumentar ali, geralmente vai tentar jogar a dose pela metade da anterior para verificar se o paciente consegue ter o efeito desejado. Lembrar de uma coisa bem interessante, nem todo paciente está sob efeito de sedação, vazão de sedativos e analgésicos, precisa ficar, tá, gente, em modo controlado. Então, se o paciente tem um bom drive respiratório, manter um bom volume minuto, manter um bom tempo de enchimento, isso é muito importante. Tá com bom sincronismo paciente ventilador, ele sim, ele pode estar em modo PSV, recebendo midazolam e fentanil, o Batman Rob, não tem nenhum problema. Isso é muito comum nas unidades de terapia intensiva, passar o paciente para PSV, mesmo ele recebendo um pouco de sedação, não tem nenhum problema. O paciente não tem nenhum déficit de oxigenação acentuado, FO2 menor que 40%, a drive impression está adequada, a demanda ventilatória está adequada, por que não mantê-la em PSV? Não tem nenhum problema. Vamos lá, então isso é muito importante. E os fármacos, Marden, não é a ideia da aula, mas a gente entender qual a função desses fármacos. Os mais utilizados em terapia intensiva para gerar sedação são os benzodiazepínicos, é o midazolam. O midazolam aqui, ele é o principal fármaco utilizado em terapia intensiva para promover sedação prolongada, ou seja, o paciente passa horas, dias, semanas às vezes utilizando o midazolam. Ele atua ali nos receptores ali do GABA, então promovendo a inibição do sistema nervoso central, permitindo a abertura dos canais de cloreto ali para permitir um fluxo constante de cloreto, mantendo ali a inibição do sistema nervoso central. Mas o que ele faz, o midazolam? O midazolam faz, olha, que é muito bem lembrado, depressão respiratória, o paciente com uma dose mais elevada de midazolam pode perder ou deprimir o drive respiratório, pode hipoventilar, baixar o volume corrente, baixar o volume minuto daquele paciente, pode com isso então haver queda de oxigenação, queda de saturação, pode gerar hipotensão, então também o midazolam pode causar hipotensão, pode causar um pouco de bradicardia, então muito cuidado com isso. O midazolam é uma droga sedativa utilizada para manter o paciente ali com grau de sedação, muito utilizada em paciente em ventilação mecânica, mas tem esses efeitos adversos, causa sedação, mas também causa hipoventilação, queda de oxigenação dependendo da dose, depressão respiratória, então muito cuidado com isso. O paciente está em modo PSV, ele está brigando com o ventilador mecânico, está assincrônico, o médico vai religar o midazolam, muito cuidado. Se quando ao religar o midazolam, aquele paciente perdeu a demanda ventilatória, está perdendo o drive respiratório e pode ser necessário retornar ele para o modo controlado. Muito cuidado com a recirculação desse fármaco também, principalmente de pacientes com doenças hepáticas, renais, pacientes obesos. Então, o médico desligou a sedação daquele paciente, você acha que ele está desperto e acordado, você evolui a extubação daquele paciente, ele começa a recircular a droga. Muito cuidado com esses grupos aí. O Propofol também inibindo ali o sistema central, incluindo o GABA ali, e tem os mesmos efeitos, né? É um ansiolítico, ele faz sedação. Lembrar que tanto o Propofol como o midazolam não causam efeito analgésico, tá, gente? Ele não promove analgesia, então muito cuidado com isso. Também são anticonvulsivantes, são antieméticos, hipnóticos, então causa amnésia, então tudo isso eles têm um efeito positivo deles de acordo com o quadro do paciente, mas tem efeitos adversos. A diferença dos dois ali, do midazolam e do Propofol, geralmente o Propofol confere ali uma sedação de curta duração, uma meia-vida mais rápida, uma saída mais rápida do fármaco do organismo do indivíduo, e o paciente desligou ali o Propofol, o paciente vai acordar mais rápido. Já o midazolam não, ele tem uma meia-vida mais longa, ele promove uma sedação mais prolongada. Então, basicamente, as duas utilizações ali, e também tem a diferença dos efeitos adversos ali dele, que não é a ideia muito da aula. Mas entender, sim, que a utilização desses dois fármacos são, sim, utilizados para promover sedação na UTI. E o queridinho também, da UTI também, tem como nome comercial ali o Precedex, a dexmedetomidina, ou seja,
aquele fármaco que atua ali no receptor alfa-2 ali, então isso é muito importante. Esse fármaco, ele tem a diferença dele para o Propofol e para o Midazolam, que ele tem menos efeitos adversos no sistema respiratório, não promove ali a depressão respiratória na dose alvo utilizada, não diminui muito o volume minuto, não vai deprimir o volume corrente. Então, é muito bom para manter o paciente em PSV, ou quando você está utilizando por muito tempo já o Midazolam e quer utilizar uma outra sedação para passar o paciente para PSV, para ele acordar sincrônico. Então, muito utilizado o desmame da ventilação mecânica do paciente difícil, paciente com SARA, por exemplo, ou STRA. Muito utilizado para manter uma sedação mais leve, manter o drive respiratório do paciente, diminuindo devagar, até promover só analgesia e chegar no processo de extubação. Então, tem muito mais vantagem em comparação aos dois. Vai utilizar em todo mundo, Marcos? Não. Se você quer fazer neuroproteção, por exemplo, está com paciente com SDRA, com SARA, usar o Precedex não parece uma boa escolha, porque o drive respiratório pode ser lesivo para aquela condição. Então, o Midazolam é mais indicado. Mas você tem outras condições que não é SDRA, não quer promover neuroproteção, o paciente está com a demanda adequada, então, às vezes, só o Precedex pode sanar todos os problemas. Aí tem aqui uma tabelinha mostrando os efeitos adversos do Midazolam e do Propofol, que é depressão respiratória, hipotensão, a síndrome da infusão do Propofol, que é uma síndrome já relatada que tem colapso pulmonar, colapso cardiovascular, muito cuidado com isso. E no Precedex ali também pode gerar um pouco de bradicardia, um pouco de hipotensão, mas os efeitos sobre o sistema respiratório são bem baixos ou quase nulos em comparação ao Midazolam e ao Propofol. Tá bom? Aqui tem um pouquinho do início de ação. O Midazolam é um início bem rápido, ó, 2 a 5 minutos. O Propofol mais rápido ainda. E o Precedex com uma ação um pouquinho mais lenta. Já a meia-vida deles é um pouco parecida. A meia-vida do Precedex bem mais rápida, bem mais curta. A dose de manutenção e a dose de ataque. É uma tabela tirada ali no livro da AMIB. Vamos lá, Marvin. Mas por que promover analgesia no paciente grave? Nós falamos já na parte 1 da aula que nós devemos promover analgesia e extração porque o paciente tem um tubo endotraqueal, isso causa dor, aspiração traqueal, a coleta de gasometria, as lesões cirúrgicas, tem úlcera por pressão, a punção, os catéteres, os drenos. Então, o paciente tem muita coisa, imobilismo, tudo isso causa dor no paciente. Então, a principal coisa na unidade de terapia intensiva é promover uma boa analgesia. Isso é muito importante. Mardi, vamos lá agora. Então, assim, quem são os principais fármacos que vão promover a analgesia? Os principais utilizados na UTI é o fentanil e a morfina. O remifentanil utilizamos muito também na unidade de terapia intensiva agora no tempo do Covid, pela falta do fentanil. Mas o fentanil tem muito efeito adverso, tá, gente? A hiperalgesia do fentanil, rebote, abstinência, muito cuidado com o uso contínuo. A comparação entre eles, ó. São fármacos opioides aqui, né? Estamos falando. O fentanil tem início de ação de 1 a 2 minutos, a morfina de 5 a 10 e o remifenta até um pouquinho, às vezes um pouco mais rápida a questão da meia-vida dele, mas a ação é semelhante de 1 a 13 minutos. Já a meia-vida do fentanil até 4 horas, da morfina também, e o remifenta, a meia-vida dele mais curta, de 10 minutos ali. A dose de intermitente, a taxa de infusão. E agora a importância disso, os efeitos adversos. Olha, o fentanil, como a morfina, tem hipotensão, pode ter disfunção hepática, pode promover disfunção renal. Então, muito cuidado com isso daí, o acúmulo dessas drogas ali no organismo do paciente. A morfina libera já histamina, pode promover disfunção hepática e renal. E já o remifentra já não acumula mais, não tem a disfunção renal e hepática, tem uma via de metabolização um pouco diferente. Tem a meia-vida, por isso, um pouquinho também mais curta. Então, é muito importante saber isso, tá bom? Tem efeitos adversos, mas tem também, entendeu? Pode causar bradicardia? Pode causar hipotensão? Pode. Se usar superdose, pode causar depressão respiratória? Também pode, mas só o fentanil, sim, já vi caso e caso. O paciente receber bolos de fentanil, a dose alta de opioide, o paciente deprimido, sistema respiratório, o paciente idoso e precisa ser entubado. Então, muito cuidado com os opioides. Causa efeitos tanto adversos como os sedativos, tá bom? Muito cuidado com isso. Aí os outros fármacos, né? Os mais comuns, a dipirona, paracetamol, os opioides mais fracos, muito utilizado, o tramadol e a codeína. E os mais fortes, a gente já falou que é a morfina e o fentanil. Muito cuidado com a depressão respiratória, a motilidade intestinal, prurida e retenção urinária.
são efeitos adversos desses fármacos que promovem a analgesia. Então, muito cuidado com isso. E o principal que eu quero lembrar é o uso contínuo dessas drogas que pode causar síndrome da abstinência, da hiperalgesia pelo fentanil. O paciente recebe fentanil, mas aparentemente ele ainda promove, ainda tem face de dor, por exemplo. Vamos lá, a diferença dos dois aqui, uma diferença rápida da morfina e do fentanil, vou ler o texto, ó. É um opioide mais fraco, a morfina tem uma ação mais rápida, 1 a 2 minutos, um pico de ação de 20 minutos e dura até 4 horas. Pode ser utilizado ali em infusão de bolos, tem os efeitos adversos como a vasodilatação, a liberação de histamina, pode causar depressão respiratória, bradicardia, hipotensão, do mesmo jeito. O fentanil já é uma ação mais rápida, ele até 5 minutos também, tem uma duração mais curta, de 30 a 60 minutos, pode ser administrado de forma contínua ali para controle da dor, né? Então, muito cuidado com isso, tá? A utilização dessas duas, de observar a utilização dessas duas drogas no paciente, que as duas podem causar para você ali depressão respiratória, perda de patência de vias aéreas, paciente perdendo tosse, broncoaspirando. Então, muito cuidado com isso no uso, na observação e no uso dessas drogas ali da terapia intensiva. Aí tem aqui um pouquinho, ó, é um quadro também retirado da MIB, dos principais, mais para conhecimento das principais drogas utilizadas ali na unidade de terapia intensiva, não falar da dose, bolas e manutenção, mas basicamente morfina, fentanil, remifentanil e dipirona, o grupo de analgésicos mais utilizado em terapia intensiva, o fentanil, claro, sim, largado, sendo o mais utilizado junto com a dipirona. Outras drogas também, como o tramadol, também falando aqueles mais fracos, e os benzodiazepínicos sedativos principais, o diazepam e o midazolam, muito utilizado. Propofol, as unidades aqui do norte do Brasil utilizam pouco o Propofol. Utilizo também bastante o Precedex, apesar de ser uma droga um pouco mais cara em comparação ao midazolam. E os bloqueadores neuromuscular, o succinil, o pancurônio, o atracure e o cisatracure. Então, o bloqueador neuromuscular são os principais ali que a gente utiliza também na unidade. Quando a analgesia já está adequada, a sedação já está adequada e o paciente continua assincrônico com o ventilador. Então, para ter realmente paralisia muscular, utilizado o bloqueador neuromuscular são esses 4 aí, a parte do succinil para baixo. Marda, avaliação de dor agora no paciente grave. Então, o que é isso? O paciente está entubado, não dá para usar aquela escala de EVA, lá tem que usar outra escala com o meu paciente. O que eu devo fazer? Então, nessa condição, você vai fazer o seguinte: você vai utilizar a escala chamada BPS. Então, a Pain Scale, ou seja, aquela escala de dor o paciente grave. Olha que interessante, ela usa 3 domínios: expressão facial, movimento dos membros superiores e conforto no ventilador mecânico. Vamos dizer o seguinte: você chegou no seu paciente, você está avaliando ele. Ele tem uma contorção ali facial, o paciente está puxando pálpebra, puxando ali os lábios, se contorcendo com o tubo. Então, 4 pontos para ele. Aí você vai observar, o paciente está com movimentação completa de flexão de dedos, ele apertando, mais 3 pontos para ele. 7. Quando você chega na ventilação mecânica, ele está brigando com o ventilador mecânico, 10 pontos. Então, você encontra um BPS maior que 5 pontos, maior ou igual a 5 pontos. É interessante conversar com a equipe médica para rever o tratamento de dor, rever a analgesia daquele paciente. Então, uma BPS maior que 5 é ruim. O paciente está com uma analgesia inadequada, se tratando de pacientes graves em ventilação mecânica. Então, chegou na unidade, vai avaliar o paciente, qual é o BPS do paciente, qual o grau de analgesia daquele paciente grave, qual o RAR daquele paciente. Então, inclua isso na sua avaliação. Coloque isso na sua avaliação. Isso é muito importante na terapia intensiva, na avaliação do paciente grave. E a terapia não farmacológica, já discutimos anteriormente, a posição adequada do paciente, a retirada de forma não precoce, mas certa dos dispositivos. O paciente tem um bom débito urinário, ele consegue eliminar ali a urina de forma adequada. Então, por que uma sonda? Já não pode tirar a PAI, a pressão arterial invasiva, o módulo daquele paciente, pode tirar aquele catéter? Sim, já pode. Aquele paciente já não pode ser estubado. Então, retirada dos dispositivos vai diminuir a dor, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a situação de delírio daquele paciente. Participação familiar, musicoterapia, mobilização precoce, incluindo, sim, terapias fora do leito. Evitar a síndrome do confinamento, o paciente tem que saber o que é dia e o que é noite. Então, janelas abertas durante o dia é muito importante. Respeitar o sono do paciente. Então, não dá para fazer aquele exame mais cedo naquele paciente. Precisa acordar ele 4 da madrugada ali para fazer o exame daquele paciente.
e retirada de ruídos, então, por vezes, televisões ligadas, isso não é legal, então, de ligar todos os sinais sonoros, ruídos, para aquele paciente ter realmente uma boa noite de sono. Aqui é meio que, eu tinha feito até um mnemônico ali, mas é mais um quadrozinho, um fluxograma, de quando utilizar essa analgesia juntos, ou seja, quando você vai discutir que equipe multi, que aquele paciente deve ficar com analgesia e sedação. Primeira coisa, o médico pode manter seda analgesia naquele paciente quando a causa for no semoso central, um AVC extenso, um AVCH extenso, se o paciente sangrou ali o semoso central, o paciente está convulsionando, o paciente tem um tumor com efeito de massa, desvio de linha média, anisocoria, um edema cerebral difuso, um risco de sangramento. Nessa condição, sim, é totalmente benéfico, totalmente compreensível o uso de analgesia com sedação. O paciente pode, sim, se não utilizar analgesia e sedação, piorar o quadro inicial. Opa, então, Marco, então, AVCI, AVCH, convulsão, tumor, edema cerebral, algum risco de sangramento, sim, é uma condição que pode, sim, indicar a utilização de analgesia, sedação e analgesia. Pelo sistema respiratório, Marco, quando falar que o paciente deve manter uma analgesia mais adequada, uma sedação um pouco mais alta, paciente com SARA, entendeu? Moderada grave, paciente DPOC grave, um tromboembolismo pulmonar com instabilidade hemodinâmica, paciente com distúrbio da pleura causando uma mecânica, um drive respiratório muito exacerbado. No sistema cardiovascular, mas paciente com alto consumo de oxigênio, um paciente com choque, por exemplo, séptico, com alta demanda ventilatória, um infarto extenso, esse paciente, por vezes, tem que diminuir a produção de catecolaminas endógenas, então um pouquinho de analgesia, um pouco de sedação para aquele paciente, sim, pode ser utilizado para diminuir o consumo de oxigênio. Na sincronia paciente-ventilador, desde que você não conseguir gerenciar com ajustes finos, já fez de tudo para aquele paciente, já tentou passar ele até para o modo espontâneo, para tentar ajustar ali o drive respiratório, o drive adequado, não conseguiu ajustar aquela sincronia paciente-ventilador. Por vezes, o paciente pode precisar um pouco mais de analgesia, não deu certo, um pouco mais de sedação, e se nada resolver, até mesmo bloqueio neuromuscular, para não gerar PSILE. Uma outra condição que pode também perpetuar a utilização de sedanogesia pela equipe, uma grande cirurgia, o cirurgião fala, não, realmente quero que esse paciente fique sedado 6 a 8 horas e amanhã vocês comecem a desligar a sedação porque tem risco de sangramento, etc. Então, nenhum problema, também pode ser utilizado a sedanogesia. Na SDRA, tem a grande briga, que é o Acurase e o Grose, ou seja, são dois grandes estudos que mostram a utilização de analgesia e sedação em bloqueio, no caso aqui é bloqueio neuromuscular, desses grandes grupos. O Acurase reforça o uso, falando que tem diminuição de mortalidade, você usa a utilização do bloqueio neuromuscular nas primeiras 48 horas, na SARA, e o Rose ali falando ali que não é interessante ali a utilização dele, mas ele tem grande viés de os dois estudos, por conta um deles não avaliou direito o sincronismo, tinha diferença de paciente, então há um grande conflito. Na Covid-19, o que a gente percebeu que sem um bloqueio neuromuscular, o paciente ficava com um drive respiratório muito exacerbado por conta da invasão do vírus semoso central, e por vezes sem um bloqueio neuromuscular era quase que impossível manter o sincronismo do paciente ventilador. Então, sim, ainda tem espaço, a ideia dessa aula ainda tem espaço sim para o bloqueio neuromuscular na SDRA, desde que o paciente tenha um drive respiratório bem exacerbado ou o sincronismo do paciente ventilador não seja adequado. Sim. Lembrar da PSILE, então, a ideia bem interessante é a PSILE, mas mais do que é PSILE, vamos falar muito no modo de PSV. A PSILE é quando a pressão na via aérea, as pressões na via aérea, a pressão pleural do paciente está muito exacerbada, o drive respiratório está muito exacerbado, ele vai aumentar a pressão transvascular, ou seja, vai ter um influxo de fluxo sanguíneo, de fluido do capilar para o intestício, que vai inundar os alvéolos. Dessa forma, vai aumentar o fluido intersticial, o edema ali alveolar, piorando a troca gasosa, piorando ainda mais o drive respiratório, fazendo o famoso ciclo vicioso, o ciclo da PSILE. Então, Marta, está me falando o quê? Que o drive respiratório do paciente, quando o paciente está entubado em modo PSV ou em VNI, ou ele está em assistido controlado, está me falando o seguinte, que olha que interessante, que nessa condição, o meu paciente, o drive respiratório dele
pode piorar o influxo de fluido para dentro do alvéolo? Sim. Perceba a fórmula. A pressão transvascular nada mais é que a pressão capilar menos a pressão pleural. Olha aqui um exemplo. Ele colocou um paciente com esforço respiratório vigoroso, uma pressão pleural de menos 20. Vamos dizer que está o quíntuplo ali da pressão que seria dita normal. Perceba que a pressão transvascular agora foi para 28, porque é menos daqui com menos da pressão negativa. Lembrando que a pleura na inspiração ela está com uma pressão negativa. Menos com menos dá mais, ó. 8 menos com menos, 20. 20 com 8 dá 28. Com isso, vai acontecer um influxo de fluido do capilar para o intestício, gerando um fluido intersticial. O acúmulo de fluido no intestício vai gerar edema. Edema onde? Alveolar. Piorando a troca gasosa, piorando ainda mais o drive respiratório desse paciente, gerando swing de pressão esofágica, pendeluft, com isso gerando ainda mais a exacerbação do drive respiratório, ainda mais a pressão transvascular, gerando então ali um ciclo vicioso. Então, muito cuidado com isso. A pseudoanalgesia também ela ajuda a reduzir a lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, muito cuidado com isso, porque o paciente com drive respiratório muito hiperestimulado, muito exacerbado, além de atrapalhar o desmanho, pode gerar mortalidade, porque a sincronia gera mortalidade, e com isso perpetuar o paciente na ventilação mecânica. Então, pacientes graves, pacientes de SDRA moderado e grave, sim, a pseudoanalgesia, o bloqueio neuromuscular pode diminuir a lesão induzida pela ventilação mecânica e a formação dessa PECILI. Muito cuidado com isso. Mari, como identificar a atividade diafragmática no paciente ali que está em ventilação mecânica? A P01, que eu vou falar muito em modo PSV, o delta POC, quando você está calculando, lembra aqueles cálculos de mecânica respiratória, pico, platô e PIP, você vai calcular a driving pressure do paciente está maior que 15, aí você dá uma pausa em vez da pressão de platô, tá? O pico e o platô cair, o platô começa a subir ultrapassando um pico, nessas condições que está acontecendo. O paciente está com muita atividade diafragmática, com isso o platô está ultrapassando o pico, aumentando ainda mais essa diferença entre platô e PIP, aumentando ainda mais ali a driving pressure. Então, muito cuidado. Ponto mais comum, observar a acessibilidade, o paciente está em assistido controlado, como identificar. Em modo PCV, aumento da pressão de pico em relações, também o paciente brigando. Em situações finas, o platô ultrapassando o pico também, em indicatividade. Quando dá pausa respiratória, tem essa subida. A curva de pressão tempo se deforma no sentido convexo, ou seja, está no modo VCV, a curva que ela é retilínea, geralmente começa a se tornar mais convexa ou deitada, gerando também a sincronia de fluxo. Então, muito cuidado com isso. É necessário já botar o paciente de forma precoce no modo PSV. Se sim, continue, diminuir, conversar com a equipe muito para diminuir a sedação, para passar para o PSV se o drive for bom. Se o drive não for adequado, uma driving pressure, uma pressão transpulmonar aumentada, esse paciente pode sim ficar ainda sob pseudoanalgesia e resolver a doença de base para esse paciente, então, conseguir sair da ventilação mecânica, paciente em fases agudas. E eu gosto muito dessa imagem, que é o iceberg da PECILI. A gente sempre esquece que a pressão transpulmonar, que é a pressão ali que gera expansão pulmonar, é a pressão alveolar menos a pressão pleural. Uma coisa bem interessante. Então, Marli, se a pressão transpulmonar é a pressão alveolar menos a pressão pleural, se meu paciente está sob sedação full, completa, não tem drive respiratório, aí só tem pressão alveolar, a pressão pleural é zero, é nula, correto. Então, a driving pressure, que é o marcador de pressão alveolar, é basicamente a melhor referência da pressão transpulmonar, porque não tem ali a pressão pleural. Então, se eu avalio a driving pressure com platô menos PIP naquele paciente, eu posso sugerir que a pressão transpulmonar naquele parênquima está adequada, o stress, o strain está adequado daquele paciente. Então, muito importante isso. Então, mas se meu paciente tem drive respiratório, eu não posso falar que a pressão alveolar é igual à pressão transpulmonar, porque eu tenho que considerar a pressão pleural daquele paciente. Aí aqui mostra uma pequena imagem, que a pressão transpulmonar é apenas a pressão alveolar se o paciente não tiver drive respiratório. É o pico, é a parte de fora aqui do oceano do iceberg. Se meu paciente tem esforço respiratório, você tem que considerar a parte que está submersa do iceberg, ou seja, é a parte da pressão pleural. Então, você tem que avaliar, fazer ali o delta POC do paciente para verificar ali quanto mais ou menos é a pressão transpulmonar, que nada mais é que o pico do iceberg até a última parte submersa dele. Então, perceba
que quando o paciente tem drive respiratório, a pressão transpulmonar é maior do que quando ele estava sem esforço respiratório. Muito cuidado com isso. Os créditos da imagem é do Instagram, do IG, do curso da ventilação do professor ali, Ângelo Roncari, da mesma imagem também ali do diagrama de Pecili. Então, basicamente, essa era a ideia aqui da nossa aula ali de sedação analgesia. Então, saber basicamente quais são os fármacos utilizados, saber quais são os efeitos adversos, buscar as escalas adequadas de analgesia e sedação, muito conhecimento de drive respiratório exacerbado, quando conversar com a equipe multi, quando realmente triar aquele paciente. Gente, muito obrigado aqui pela participação de vocês ali na nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pelo chat, você pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar ali pelo Google Class. Essa é a nossa aula de analgesia e sedação para fisioterapia da terapia intensiva. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, nós estamos aqui. Valeu, muito obrigado. Agradeço aqui a participação ali de todos. Tchau, tchau.